Você já ouviu falar sobre Bob Lazar, o homem que trabalhava na Área 51, que estudava naves alienígenas, corpos de alienígenas, engenharia reversa sobre a tecnologia alienígena? E não só isso, levava amigos para ver o que aconteciam, os testes de naves e tal. Ele queria provar para os amigos. Já ouviu falar desse cara? Essa história aqui é a história mais maluca que você vai ouvir hoje sobre alienígena, Área 51, extraterrestre, Bob Lazar. Esse vídeo ele tá sinistro. Então fica nesse vídeo para entender o que aconteceu depois de ele ter levado amigos para ver testes de naves espaciais, depois de ele ter feito tudo isso e querer expor ao mundo. O que aconteceu com ele? Por que não prenderam ele? Por que não mataram ele? Por que ele saiu vivo? E não só isso, por que muitas pessoas acreditam que Bob Lazar era só um lunático ou é só um lunático que nem sabe o que tá falando, é um cara que tá inventando lorota? Por que o governo não fez nada com esse cara? Quer saber o mistério por trás de Bob Lazar e por que ele continua vivo mesmo depois de ter revelado segredos ultra secretos da Área 51? Esse vídeo vai te explicar. Então fica até o final, beleza? É nóis, tamo junto. Bob Lazar apareceu na mídia em 1989, dizendo que havia trabalhado numa base ultra secreta da Área 51, a base S4. A base S4 era a base na qual eles estudavam tecnologia alienígena. E Bob Lazar não era um simples técnico. Ele revelou que ele estudava, ele estava no meio dos projetos ali que envolviam discos voadores que tinham uma propulsão eletromagnética e sobrevoavam assim, tipo assim, levitavam. Ele não era um simples técnico. Segundo Bob Lazar, ele estava envolvido com projetos de discos voadores que tinham propulsão antigravitacional, ou seja, algo fora da Terra. E ele diz, disco de alienígenas, não de seres humanos, naves espaciais. Ele afirma isso. E desde então, Bob Lazar vira uma lenda, amado por todos aqueles que acreditam em OVNIs e desacreditado pelos céticos, aqueles caras que não acreditam em nada. Mas por que Bob Lazar revelou segredos da Área 51? Ele queria ficar famoso? Ele queria ganhar dinheiro? Ele já não era bem pago para ficar de boca calada? Ou será que ele era um apaixonado e queria trazer ao mundo? Bom, a história começa agora e ela começa a ficar sinistra. Acontece que quando Bob Lazar descobriu o que ele estava fazendo, quando caiu a ficha dele, que ele viu na frente dele, caralho, uma nave espacial, meu. Que é isso aqui? Um ET? Quando ele percebeu isso, ele ficou maluco. Ele queria mostrar para os amigos dele. Sim, ele queria mostrar para os amigos dele que assim como ele eram fanáticos por isso. Imagina tu, cara, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Imagina tu entrar na Área 51, tá? E aí você começa a ver corpos de alienígena, nave espacial, sei lá, essas coisas de outro mundo. Tu não vai ficar com coceira na língua pra querer falar pros teus amigos isso? Tu vai. Então tenta entender esse lado do cara, tá? O que o Bob Lazar fez? Bob Lazar não poderia levar os seus amigos até a Área 51. Isso seria impossível. Era eles chegar lá na frente da Área 51, o guardinha ia pegar o revólver e ia matar todo mundo. Ou ia todo mundo pra cadeia. Eles iam ser eliminados de alguma forma. Aí eles iam. Então o que Bob Lazar fez? Bob Lazar, do lado de fora da Área 51, tipo uns quilômetros longe da Área 51, fora da cerca, levou os seus amigos em um ponto específico, no alto das montanhas, botaram uns tripé, colocaram uns binóculos, uns telescópios lá, enfim, umas lunetas, umas câmeras. E aí Bob Lazar disse assim, ó, essa região aqui, galera, vou dar um exemplo aqui, na terça, na quinta e no domingo, a gente faz testes com naves espaciais. Então se vocês estiverem aqui nesses horários, nesses dias, vocês vão ver naves espaciais sobrevoando lá naquele ponto lá é a Área 51, tá vendo? Então ficam olhando lá de binóculo, que nesse horário específico, vocês vão ver uma nave espacial sair de lá. Foi isso que ele fez. Ele achou um lugar no alto das montanhas, longe da Área 51, mas que você conseguia ter visão até a Área 51, perfeito? E aí ele combinou com uns amigos para ficar espionando. Mas Bob Lazar achou que ia sair ileso, que a partir daí, ninguém iria descobrir, até porque ninguém estava dentro da Área 51. Acontece, meu querido, que ele não sabia que por mais longe que ele tivesse, ele estaria sendo observado. As autoridades descobriram, chegaram pro Bob Lazar, botaram ele naquela salinha fechada, sabe aquela salinha fechada de filme? Só tem uma câmerazinha assim? Chegaram pra ele, bateram na mesa e falaram assim, a gente
gente sabe que você tá espionando a gente, tá trazendo pessoas pra espionar a gente. Qual é a tua, meu? É isso aí. Os caras desconfiaram que estavam sendo espionados. Por quê? Porque Bob Lazar e os seus amigos não fizeram isso uma vez, fizeram várias vezes. E os caras pegaram, entendeu? Os caras viram, porra, olha lá tem alguém espionando a gente. Vocês estão vendo lá? Os caras da Área 51 descobriram isso, entendeu? E aí descobriram que era o Bob Lazar que tava por trás disso. Aí fizeram um interrogatório com ele, entendeu? E a partir daí, então, meu querido, o que eles fizeram? Ó, tipo assim, não faz mais isso, Bob, beleza? Ô, parceria, não faz mais isso não. Só que não, isso aí foi só o papinho que eles meteram pro Bob, tá? A partir daí, o histórico escolar do Bob foi apagado. Pessoas que estudavam com o Bob Lazar, tipo assim, logicamente que foram subornadas, né? Mas se alguém pedisse pra um colega do Bob Lazar, assim, ô, tu conheceu o Bob Lazar? A pessoa, ela, tipo assim, ela foi paga pra dizer que não. Pra dizer, não, nunca vi esse louco na vida, tá entendendo? Ou seja, documentos do Bob Lazar passaram a ser apagados, deletados. E ele percebeu também que ele começou a ser perseguido. Aonde ele ia, tinha um carro preto andando atrás. Tipo assim, o cara tava sendo perseguido, ele começou a perceber isso. E ele começou a perceber que os documentos, o histórico da vida dele foi deletada. Não tinha mais quem foi Bob Lazar antes, o que ele fazia antes, não tinha registro nenhum. O pessoal da Área 51 conseguiu eliminar a primeira coisa, os documentos e o histórico dele. Segunda coisa, subornou todo mundo que conheceu ele, entendeu? Pra não abrir o bico, pra falar que não conhecia ele. E, cara, o terceiro ato que eles iam fazer era eliminar Bob Lazar. Esse era a terceira coisa que eles iriam fazer. Bob Lazar era um cara inteligente, ele sabia disso. Cara, esse cara, tipo, ele ia tomar um cafezinho, ele via que tinha alguém observando ele. Ele ia, sei lá, no ponto de ônibus, tinha alguém observando ele. Ele tava vendo o filme dele lá na TV. Ele percebia que em cima daquele prédio tinha alguém observando ele. O cara tava sendo observado 24 horas. E o cara começou a ficar com medo. E aí ele se deu conta, poxa, se eu ficar em silêncio, eles vão me matar, eles vão me eliminar. Eles já apagaram o meu histórico. O próximo passo é me eliminar. Aí eu vou ser mais uma pessoa que desapareceu misteriosamente. O que Bob Lazar fez? E aqui queria te trazer, né, uma reflexão. Como tudo na vida tem solução. Imagina você no lugar do Bob Lazar, o que você faria? Você ia ficar com medo, não ia falar nada, né? Você ia até chegar pros caras e dizer, eu prometo que isso não vai mais acontecer. Esquece. O Bob Lazar fez um truque de mestre aqui. Ao invés de ele ficar em silêncio, ele abriu o jogo, entendeu? Ele abriu o jogo, ele contou tudo. Por quê? Porque ele não só contou o que ele viu lá dentro, das naves espaciais e tal, essas coisas. Ele deu documentário, ele falou pro mundo, ele foi na imprensa, ele foi até a imprensa e falou, e revelou tudo. E revelou também assim, se eu sumir, pessoal, se eu desaparecer, se eu morrer, isso vai confirmar o que eu falei aqui. Ou seja, se eles me matarem, se eu desaparecer, é porque tudo que eu falei é verdade. E eles queriam proteger isso. E aí, percebe-se, se o governo, a partir daí, matasse Bob Lazar, eliminasse ele, ou sumisse com ele, isso só ia comprovar o que ele falou. E se a Área 51 é tão secreta assim, e o que o Bob Lazar falou não poderia ser revelado, então eles não poderiam eliminar Bob Lazar, porque senão iria confirmar tudo que ele disse. Olha a jogada de mestre que ele fez. Ou seja, para a Área 51, o pessoal ali se proteger e manter segredo, tipo assim, eles tiveram que desmoralizar Bob Lazar, fazer as pessoas desacreditarem nele, fazer as pessoas acharem que ele era um maluco. Então a jogada de mestre da Área 51 foi, deixa o Bob Lazar lá então, já que ele falou essas merda toda aí, ó, é tudo bobeira, tá? O que a gente quer com esse cara? A gente não vai nem prender ele porque ele é um lunático, ó, um doidinho. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Então, eles não poderiam mais fazer nada com Bob Lazar, senão ia comprovar aquilo que ele disse. Então, hoje, Bob Lazar, ele é acreditado por muitos e desacreditado por muitos também. Por quê? Porque ele não tem registro, ele não tem histórico, ele é, tipo assim, um cara que chegou e falou umas coisas, mas ele não consegue provar, entendeu? Ele não consegue provar. E é isso que faz com que as pessoas desacreditam nele e acham que ele é um maluco. Até porque ele falou tudo isso e não aconteceu nada com ele. É meio que aquela teoria de que, poxa, cara, eu acho que esse cara tá viajando, porque se realmente acontecesse alguma coisa lá dentro, iriam fazer alguma coisa com Bob Lazar, mas não fizeram nada, entendeu? Onde está Bob Lazar hoje? Bob Lazar está mais vivo do que nunca. Ele mora nos Estados Unidos e ele montou uma empresa chamada United Nuclear, na qual ele vende equipamentos científicos.
recursos. Vende aí para quem precisa, né? Para as empresas e tal. E, enfim, se você quiser, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir até a empresa dele e querer falar com ele. Você pode fazer isso, entendeu? Você pode fazer um interrogatório com ele, falar que tu é fã dele. Você pode, beleza? Inclusive, se você é um cara que estuda linguagem corporal, né? Você pode ir lá, falar com o Bob Lazar e ficar analisando as expressões dele. Se ele tá mentindo, se ele tá falando a verdade. Ia ser da hora, né? Bom, para finalizar aqui, então, queria dizer que Bob Lazar, ele não é um maluco com histórias inventadas, não. Ele correu risco de vida, ele foi perseguido, ele teve os documentos, todo o seu histórico deletado, e tudo que ele fez de contar ao mundo foi uma estratégia de sobrevivência, tá? O erro dele foi ter levado os amigos para espionar no alto da montanha. Depois que descobriram, ele não teve outra opção a não ser contar para o mundo uma forma de fazer com que isso protegesse ele, tá? Porque daí ele sabia que se ele contasse para o mundo tudo que tinha lá dentro, as pessoas da área 51, o pessoal ali da administração não iria fazer nada com ele para meio que manter sigilo ou até descartar a ideia dele. Vocês entenderam o que aconteceu, né? Então, deixa essa reflexão contigo. Será que, na sua opinião, a história dele, tudo que ele contou, é verdade? Na sua opinião, tá? Gostou desse vídeo? Sabia disso? Sabia que ele contou para se proteger? Segue o canal The Mystery, tá? Se inscreve e manda esse vídeo para quem ouviu falar de Bob Lazar, mas não sabia o porquê que ele tinha contado tudo isso. Manda pro seu amigo, se inscreve e é isso aí, cara. Eu sou o Gabriel Recalcati, tô aqui para te trazer a verdade sobre esses assuntos, beleza? É nóis, tamo junto.